Bom, e aí pessoal, vou gravar aqui a devolutiva dos exercícios sobre a equação da circunferência, página 125. Então, nem todas as salas fizeram a mesma lista de exercícios, mas vou gravar todos de todas as salas, e aí você acompanha qual que é da sua sala e qual não, tá bom? Vou começar colocando aqui pelo exercício número 1. Então, o exercício 1 diz assim: dê as coordenadas do centro e do raio da circunferência. Okay? Nesse caso, ele pede apenas o centro e o raio. Se a gente puxar pela memória, o centro é a combinação desses dois valores aqui, ó. O 5 e do 4. Então, essas são as coordenadas do centro da circunferência. Lembra que eu não carrego o sinal porque o menos, esse menos aqui é da fórmula, né? Relativo referente à distância. E o raio vai ser a raiz quadrada de 1 aqui, ó. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, o centro tem coordenadas 5 e 4, o raio tem coordenadas... O raio vale uma unidade, tá? Vamos para a letra B. Letra B eu tenho a equação x mais 2 ao quadrado, y mais 6 ao quadrado, igual a 5. Então, semelhantemente, o centro vai ter coordenadas 2, certo? Então, eu puxo esse 2 daqui, ó. Só que aí um detalhe. Observa que aqui eu tenho mais. Por que aqui ficou positivo? Porque esse 2 era negativo. E aí esse menos com o menos na forma, por isso que aqui ficou mais. Então, quando eu trago para cá, eu trago com menos 2. O que eu digo para os alunos é o seguinte: a coordenada do centro é sempre o oposto do valor. Aqui é menos 5, a coordenada vale 5. Aqui é mais 2, a coordenada vale menos 2, fica mais fácil da gente lembrar. Semelhante, o valor do y desse ponto, aqui se está 6 positivo, vem como menos 6. E o raio vai ser a raiz quadrada de 5. Ó. Raiz quadrada de 5. Como o 5 não tem raiz quadrada exata, eu deixo assim mesmo. Tá bom? Bom, os outros exercícios são parecidos com esse. Então, por isso eu vou pular direto para a letra F, que é o único que é um pouquinho mais diferente. Um pouquinho mais trabalhado. Os outros são semelhantes, tem resposta lá no final do livro. Creio que dá para acompanhar e dá para ter uma noção boa só com essas informações. Então, a letra F, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10. Quais são as coordenadas do centro? Como aqui eu não tenho valor, quer dizer que a sua coordenada vale 0. E do y também. Como eu não tenho valor nenhum acompanhando, é 0 e 0. E o raio vai ser a raiz quadrada de 10. Então, olha que exercício fácil. Esse é o exercício 1. Fechou aqui, tá? 2 na tela aqui. Vou acompanhar com o mouse. Determine uma equação da circunferência. Que tem aqui letra A, centro C, coordenadas 2 e 5, raio medindo 3 unidades. Continuando com o exercício, eu tenho lá as coordenadas do centro. Esse daqui é o A, esse aqui do ladinho é o B. Dá para ver ainda na tela. Então, muito bem. Vou substituir. Vai ficar x menos da fórmula, o valor do A é 2 ao quadrado, mais y menos o valor do B é 5 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado. E aí, apenas para melhorar essa informação, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 3 ao quadrado dá 9. Pronto, ó. Essa daqui é a equação reduzida da circunferência, tá bom? O exercício pediu uma equação. Se você colocou isso, já é suficiente. Como que eu faço para, a partir daí, continuar e desenvolver a equação geral da circunferência? O exercício não pedia, mas a gente vai fazer. Eu posso usar o produto notável aqui, ó, x menos 2, né? Aquela musiquinha do quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu prefiro abrir isso daqui e escrever, ó, x menos 2 vezes x menos 2. Porque quando está ao quadrado, eu estou multiplicando esse termo por ele mesmo. Com outro termo, eu vou repetir. Vai ficar y menos 5
vezes y menos 5 igual a 9. Vou desenvolvendo para montar a equação reduzida da circunferência. E o que eu vou fazer aqui é a distributiva. X vezes x ao quadrado. X vezes menos 2 é menos 2x. Menos 2, vou fazer em vermelhinho aqui agora para não confundir. Menos 2 vezes x é menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, né? Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Vamos para a distributiva do segundo termo. Ó. Também aqui y vezes y, dá mais y ao quadrado. Y vezes menos 5 é menos 5y. E aí vou fazer a distributiva com o 5 agora. Menos 5 vezes y é menos 5y. E menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Não esquece do 9. Então, preciso colocar lá igual a 9. E agora nós vamos somar os termos semelhantes, né? X ao quadrado. Só tenho esse x ao quadrado, não há outro. Então, copio ele aqui, ó. X ao quadrado. Certo? X ao quadrado aqui eu já copiei. Tá bom? Eu vou riscando aqui só. Não estou cortando nada. Eu vou riscando só para dizer que eu já baixei ele. Y ao quadrado. Tenho mais um y ao quadrado, só tenho esse termo. Então, eu coloco aqui na ordem, ó, y ao quadrado. Agora, termos x, né, elevado a 1, termos x do primeiro grau. Tenho aqui menos 2x com menos 2x, dá menos 4x. Né, juntando os valores, não tem regra de sinal. E o y aqui, ó. Tem aqui menos 5y com menos 5y. Dá menos 10y, tá? E as constantes, o que sobra de constante para mim aqui? Eu vou até fazer aqui, ó. Ó, constante eu tenho 4 com 25. 4 mais 25 dá 29. E esse 9, ele está do outro lado da igualdade. Quando eu trago ele para o primeiro membro, ele vem negativo. Por isso fica menos 9. Então, 29 menos 9 dá 20. É esse 20 que vai ser a constante aqui da minha equação geral da circunferência. 20 igual a 0. E essa é a minha equação geral da circunferência. Então, vamos ver se dá para comparar aqui. Aqui eu tenho a equação reduzida. E aqui a equação geral. Tá bom? Se você chegou só aqui nesse exercício, estava certo. Se você chegou aqui também estava certo. É interessante praticar as duas coisas. No futuro haverá um exercício que vai pedir aí, especificamente. Só reduzido, só geral. Tá bom? Então, também não vou corrigir todos os exercícios, porque eles são parecidos. Eu vou fazer também aqui a letra B agora. Então, na letra B eu tenho a coordenada do centro é menos 1 e 4. Coordenada, o raio vale raiz quadrada de 2. Eu vou fazer só a equação reduzida aqui e vou substituir, ó. Cuidado aqui, menos da fórmula com menos do número. Vou fazer aqui passo a passo. Então, um menos da fórmula, outro menos do número. Mais o y menos da fórmula e outro menos da coordenada b, que vale menos 4 ao quadrado. Igual o raio, que vale raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tá bom? Então, aqui vai ficar bem fácil, ó. Porque eu vou fazer a regrinha de sinal aqui apenas, né? Menos com menos vai dar mais. Por isso que aqui ficou x mais 1 ao quadrado. Mais. Semelhante, eu tenho que fazer aqui também a regra de sinal. Menos com menos dá mais. Por isso que vai ficar y mais 4 ao quadrado. E na raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu simplifico aqui o 2 com 4, fica só 2. Olha que uva. Essa é a equação reduzida da reta. Lembrando que não precisa fazer a geral.
eu posso ficar só na reduzida, mas se você quiser fazer para praticar, vale a pena, uma boa dica aí, tá bom? Agora eu vou para o exercício 5. Verifique entre os pontos A, B e C quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Então, qual desses pontos pertence à circunferência? Vamos para o caderninho aqui já. Já anotei as informações do ponto A, ponto B, ponto C, suas coordenadas, a equação da reta. A gente podia fazer isso calculando a distância, né? Do ponto A até o centro dessa circunferência. O centro tem coordenadas 3 e menos 1. Só que o que eu acho mais fácil é pegar esses valores e substituir. Aqui, como eu sei que aqui eu tenho coordenadas x e y, eu vou até anotar aqui em cima, ó, x e y. Esse ponto pertence à circunferência, né? Vamos verificar, eu vou substituir. Então, vai ficar aqui, ó, 0 menos 3 ao quadrado, o 0 veio do A, mais o valor do y é 3, mais 1 ao quadrado. E eu vou verificar se isso vai dar 25 ou não. Tá bom? Então vamos lá. 0 menos 3 dá menos 3 ao quadrado. Mais 3 mais 1 é 4 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Observe que deu o mesmo resultado, né? Como deu o mesmo resultado, quer dizer que o ponto está exatamente sobre a circunferência. Tá? Então, se você imaginar a situação, eu tenho lá o centro. Esse ponto está exatamente sobre a circunferência, né? O ponto A está em cima da circunferência. Ele não está... Se fosse menor que 25, ele estaria aqui na região interna. Se fosse maior que 25, ele estaria na região externa da circunferência. Como deu exatamente 25, ele está sobre a circunferência. Então, ele pertence à circunferência. Tá? Eu gosto de escrever assim, ó. Portanto, ponto A pertence, ó, à circunferência que eu estou chamando de lambda. Tá bom? Então, fizemos o primeiro teste com o ponto A. Vou fazer o mesmo teste com o ponto B. Então, vou resolver aqui, vai ficar 7, que é o valor do x, menos 3 ao quadrado, mais o valor do y é 2. Então, vou colocar aqui 2 mais 1 ao quadrado, que é igual a... Vamos testar, ver se vai dar 25 ou não. 7 menos 3 dá 4 ao quadrado, mais 2 mais 1 é 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Portanto, ponto B também pertence à circunferência. Tá? Muito fácil. Fechou aqui do ponto B. Falta testar o ponto C. Vamos lá. Coordenadas do ponto C vai ficar, substituindo o x agora por menos 1. Menos 1, menos 3 ao quadrado. Mais o valor do y é 3, mais 1 ao quadrado. Então, menos 3 menos 1 dá menos 4. 3 mais 1 também dá 4. Não esquece que tem que estar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16 positivo. Menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. E 4 ao quadrado também dá 16. Esse resultado deu 32. E aí 32 é diferente de 25. Eu já sei que o ponto não pertence à circunferência. Eu podia até colocar para você aqui o seguinte, ó. Portanto, o ponto C não pertence à circunferência. Mas eu vou até melhorar essa ideia aqui, ó. Imagina a circunferência, lá eu tenho o centro, e o ponto C está aqui, ó. Ele é externo à circunferência. Como que eu sei que ele é externo à circunferência? Que ele está externo ao círculo também, não está nem na região interna e nem em cima. Porque a distância entre o centro e ele está dando 32, vai dar raiz quadrada de 32, né? 5, alguma coisa, tá bom? Não deu exatamente 25, por isso que eu sei que é externo, tá bom? É isso. Vamos ao exercício 6. Que diz assim: o centro de uma circunferência é o ponto médio. Então já grifaria essa informação aqui, que o centro é o ponto médio.
do segmento de reta B, sendo as coordenadas do A 2 menos 5, o B menos 2 e menos 3. Se o raio dessa circunferência é raiz de 2, determine sua equação. Vamos aqui para o caderninho para poder desenvolver o raciocínio. Então, o centro é o ponto médio. Ponto médio a gente sabe que é xm e ym. Eu somo as duas coordenadas, xa com xb dividido por 2. E para calcular o y, né, desse ponto, eu vou somar o y do A com o y do B, dividir por 2 também. Então é o que nós vamos fazer aqui, ó. Cuidado, porque no ponto médio tem que fazer, lembra, x com x, tá? E também y com y. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos primeiro para o x. Então o xa vale 2, mais o x do B é menos 2, dividido por 2. Então 2 menos 2 dá 0, dividido por 2. Coordenada do ponto é 0. Então, xm, né, eu sei que vale 0. O ym vai ficar, o y do A é menos 5. O y do B é menos 3. Pego aqui a coordenada menos 3. Não esquece de dividir por 2. O ym vai ser menos 5 com menos 3 dá menos 8. Dividido por 2 é igual a menos 4. Então, ó, observa que com isso eu consegui as coordenadas do centro da circunferência. Coordenadas 0 e menos 4. O que ele queria mesmo? A equação da circunferência. Ele não especificou se era a equação geral reduzida. Então, vou lá colocar a equação na forma reduzida genérica. Eu vou substituir aqui, ó, x menos o A é 0 ao quadrado, mais o y menos o B menos 4 ao quadrado, igual ao raio, que é raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aí, o que eu vou fazer agora? X menos 0 dá x ao quadrado. Aqui copio o y, menos com menos aqui, ó, vai dar mais 4 ao quadrado. E não posso esquecer que quando eu tenho uma raiz quadrada ao quadrado, eu posso simplificar ao quadrado com a raiz. Por isso que vai ficar só 2. Tá aqui, ó, esta é a equação reduzida da circunferência. X ao quadrado mais y mais 4, entre parênteses, ao quadrado igual a 2. E aí, se eu quiser desenvolver para chegar na equação geral, eu também posso, como a gente fez lá no exercício 1, acho interessante, inclusive, vocês praticarem essa ideia. Tá? Vamos agora para o exercício 9. Então, agora nós vamos para o exercício 9, aqui no canto superior direito, ó, da FEI. Quais são o centro e o raio da circunferência de equação? Então, ele deu uma equação de circunferência aqui que está desorganizada, está bagunçada a coisa. O que eu tenho que fazer primeiro? Organizar. Tá? Ele quer saber o centro e o raio e ele me deu a equação. Então aqui eu já anotei as informações. Exercício 9 eu quero saber o centro e o raio. Então primeiro eu vou organizar isso daqui, copiando aqui o x ao quadrado mais y ao quadrado e vou fazer a distributiva aqui, ó. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos y, menos 2y, copio mais 1. E agora eu vou passar todo mundo para o primeiro membro, ficando x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, mais 2y. Cuidado que esse 2x passou negativo, só que o 2y é negativo, passa positivo. E menos 1 igual a 0. Nesse momento eu tenho a equação geral da reta. Como que eu faço para determinar? A forma como eu trabalho isso aqui, eu acho mais fácil, é separando os termos com x aqui. Tenho aqui, ó, x ao quadrado, menos 2x, e deixo um espaço aqui para lembrar quem que está faltando para completar o quadrado perfeito. Tenho também aqui o y ao quadrado, mais 2y, está faltando um termo aqui para completar o quadrado perfeito. Então, desse termo,
A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então lembra, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Uso o sinal do meio, aqui é negativo, vem negativo. E a metade de 2 é 1. Então aqui ficaria x menos 1 ao quadrado. Esse seria o quadrado perfeito daqui. Do outro lado, a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então copio o y. O sinal aqui do meio é mais. Então põe mais. A metade de 2 é 1. Não esquece do quadrado. Então esse seria o quadrado perfeito do y. Com isso eu já descobri as coordenadas do centro da circunferência, que vai ser 1 e menos 1. Então, ó, a primeira atenção que nós temos que ter aqui, a coordenada do centro é 1. Lembra que ele sempre é o sinal oposto, aqui está menos 1, vem mais 1. E aqui está mais 1, ele vem menos 1. Já descobrimos as coordenadas do centro. Para descobrir o raio, agora a gente vai em busca da medida do raio. Eu vou usar aqui a constante, que é um negativo. Só que lembra que antes de passar o primeiro membro ela era positiva? Então eu vou usar aquele valor lá, ó, 1 positivo. Eu costumo dizer que é sempre o oposto do valor da constante. Então 1 positivo mais o valor do a ao quadrado mais o valor do b ao quadrado. Isso tem que dar o raio ao quadrado. Quem são os valores de a e b? Ó? As coordenadas do centro são os valores de a e b. Então é o que eu vou fazer aqui. Vai ficar 1 mais o valor do a é 1 ao quadrado. O valor do b é menos 1 ao quadrado. Então 1 mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Mais menos 1 ao quadrado também é 1. É igual ao raio ao quadrado. Somando aqui, 1 mais 1 dá 3. Que é igual ao raio ao quadrado. Esse ao quadrado passa como raiz quadrada. Então eu tenho que o raio é a raiz quadrada de 3. Fechou? O raio vale a raiz quadrada de 3. Então eu encontro o centro em coordenadas 1 e menos 1. Esse é o exercício 9. Também bastante fácil. Então aqui o exercício 12. Determine a equação de cada circunferência abaixo. Tem aqui duas situações, dois gráficos para poder localizar. O exercício mais fácil de todos, porque já é evidente aqui a coordenada do centro, que é 2 e 2. E a distância para ver pelo próprio gráfico, a distância do raio da circunferência são 2 unidades, né? Então ele coloca direto aqui, ó, x menos o valor do x do ponto O, que é 2 ao quadrado, mais y menos o valor do y do ponto O, que é 2 ao quadrado, igual ao raio aqui, ó, essa medida que está discriminada no gráfico, vale 2 unidades, 2 ao quadrado, 4. Então coloca direto a equação. Vamos para a letra B. Na letra B eu vou usar o caderno para explicar mais devagar para o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade. Bom, se você pegar lá no exercício 12, letra B, você vê pelas coordenadas do centro, lá no gráfico, dá para ver direitinho que ele tem coordenadas 2 e menos 4, e o raio, olhando pelo gráfico também, a gente vê que são vale 2 unidades. Eu escrevo aqui a equação da forma genérica e vou substituir. X menos 2, mais y menos daqui com menos do número, por isso vai ficar mais 4 ao quadrado, igual ao valor do raio, que é 2 ao quadrado. E aí, só para melhorar essa equação, 2 ao quadrado, 4. Essa é a equação reduzida da circunferência. Tá certo, brasileiros? Até mais. Temos mais atividades, mais videoaulas aí para a gente continuar nesse tempo de pandemia. Até mais, um abraço.